Oi, eu sou Edna Pinson, trabalho com tarô e astrologia e estou aqui hoje para falar com vocês sobre isso. Olá pessoal, eu sou Edna Pinson, sou taróloga há 25 anos, iniciei a minha formação no Instituto Solares, em São Paulo, com Sofia Montian, e lá no Instituto nós trabalhamos o autoconhecimento durante 4 anos. Nesses 4 anos nós estudamos o tarô profundamente, porque a ideia do autoconhecimento, a proposta e a realização do autoconhecimento é fazer com que você conheça as suas energias, as suas forças produtivas, produtoras, realizadoras em cada uma em cada uma das suas áreas da vida. Então o tarô ele é muito eficaz para isso. E lá no Instituto Solares nós estudamos muito isso. Depois eu dei andamento nos meus estudos, assim, sozinha. E é muito importante, é uma caminhada muito importante e eu aprendo muito com isso. Não é que eu aprendi, eu aprendo cada vez mais. No tarô, ele tem várias linguagens. Ele tem a astrologia, ele tem mitologia, ele tem simbologia. E essas linguagens, elas formam os símbolos que estão inseridos nas cartas do tarô. Esses símbolos, eles são a linguagem do nosso inconsciente. O nosso inconsciente, ele fala por meio de símbolos. Tanto que, imagina assim, quando você está sonhando, quando você sonha com símbolos. O sonho vem por meio de símbolos. Então, por isso que a gente consegue um bom terapeuta e normalmente os tarólogos também conseguem não é adivinhar o significado do sonho, mas fazer uma análise desse sonho, porque eles são símbolos e símbolo é a linguagem do tarô. O nosso inconsciente ele está muito ligado, intrinsecamente ligado ao inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é onde estão guardadas, armazenadas, plasmadas todas as nossas emoções. Emoções que foram geradas em cada experiência vivida pelo homem desde os primórdios, desde o tempo das cavernas, desde que o homem surgiu na Terra, na verdade. O homem ele precisava lutar pela sobrevivência, isso trouxe... Esse é um dos arquétipos, inclusive é esse, um dos arquétipos que tá representado como símbolo na carta do tarô. Um deles é essa questão da sobrevivência. O homem, no tempo das cavernas, lá até hoje a gente briga pela sobrevivência, mas naquela época o homem brigava para continuar vivo, porque ele convivia com animais gigantescos, ferozes, e que eram um risco para a vida dele. Então, quando ele foi para a caverna era uma proteção, ele se protegia desses animais dentro da caverna. O que é que proporcionou essa experiência do homem? Ele conheceu o medo, ele conheceu o desespero, ele conheceu o instinto, né? Esse instinto fez com que ele pensasse, às vezes ele nem pensava, ele tinha ações violentas para se proteger. Hoje, se a gente parar para pensar na nossa vida, muitas vezes a gente é colocado em situações de perigo e a gente reage também dessa forma. Por quê? Eu estou colocando isso para você pensar, para você entender que todas as nossas reações, todos os arquétipos que nós vivemos, que estão simbolizados na carta do tarô, estão lá plasmados no céu. Lá no céu não, no inconsciente coletivo, que se a gente para pensar é como se tivesse assim, muito alto, e na verdade está tudo aqui, né? Todas as emoções, está tudo aqui, está dentro de nós, aqui a gente está vivenciando todas essas energias aqui nesse mesmo lugar. O tarô ele faz isso, ele faz essa ponte, ele é uma ferramenta muito boa para isso, ele faz essa ponte porque ele fala a língua do nosso inconsciente que
que também é a língua do inconsciente coletivo. Então, o tarô ele é excelente para isso. Essa é a primeira coisa que eu quero falar para vocês. O que eu acho que é muito importante vocês saberem é exatamente isso, para que vocês entendam o tarô de uma outra forma. O tarô, ele não é um objeto uma ferramenta de adivinhação. Ele é uma ferramenta que ele também dá, até por estar em sintonia com o inconsciente coletivo, ele também dá, ele fala quais são as energias que estão trabalhando, que a gente está vivendo, e aí o que pode acontecer a partir disso. Mas o que é importante saber agora é que o tarô é uma ferramenta excelente para o autoconhecimento. O autoconhecimento, no autoconhecimento a gente verifica assim, quais são as energias que a gente vive, que estão presentes em nós, em cada área da nossa vida. Agora, gente, uma coisa muito importante é o seguinte: raramente a gente está em sintonia com a nossa verdade. E isso acontece por quê? Por causa de imposições da sociedade, por causa da educação que nós recebemos da nossa família, por causa da educação religiosa que nós temos. Eu não estou dizendo que a educação não é importante, que a educação religiosa não é importante. São sim, elas são importantes para balizar a nossa formação, para balizar a nossa atuação para viver em coletivo, em coletividade. Mas elas não podem criar obstáculos para a nossa realização. E esses obstáculos são as nossas crenças limitantes. Se a gente deixa essas crenças limitantes, na verdade, às vezes a gente nem tem tanto domínio assim. Mas o fato é, essas crenças limitantes, elas nos impedem de viver a nossa verdadeira essência, a nossa verdade. E a nossa verdade, sem a nossa verdade, nós não conseguimos realizar nada. Nós não conseguimos, porque nós só realizamos com verdade. E a verdade está dentro de nós. Se ela estiver escondida e a gente estiver colocando várias máscaras e nos escondendo dessa verdade, aí então a gente realmente está sempre em conflito, sempre em desacordo conosco, e aí a gente fica em desacordo com todo mundo, com família, com os nossos companheiros, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos chefes, porque na verdade o problema, às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, o problema não está no outro, está em nós. E quando a gente vai atrás do autoconhecimento e descobre isso, e vê que muitas vezes é uma grande surpresa. Eu tive muitas surpresas quando eu vi que o que eu acreditava que era, não era bem daquele jeito. Só que o que eu acreditava que era, me impedia de realizar. E quando eu vi o que eu sou, quando eu vi como eu sou, eu passei a aceitar. Primeiro a coisa que acontece conosco é que a gente se aceita. E depois a gente passa a amar, a gente acolhe a nossa verdade e a gente passa a amar o que a gente é. Não existe outra forma de realizar a não ser com verdade, e a verdade está dentro de nós. Quando a gente está vivendo fora, desconectados e rejeitando o que somos, nós vivemos a sombra do arcano que está representado por meio de símbolos nas cartas do tarô. O que eu quero dizer aqui, eu acho que é muito importante ficar claro, é que o tarô sozinho não vai fazer o autoconhecimento de ninguém. Ele é uma ferramenta para mostrar qual é o símbolo que nós estamos, quais são os arquétipos que nós estamos vivendo, quais são as forças que estão regendo a nossa vida em determinadas áreas. Mas ele não faz o nosso autoconhecimento sozinho. Não adianta você jogar e falar, eu sou assim, tá, não sou assim nada. Não adianta, a gente tem que acolher, tem que olhar, verificar, sentir essa força em nós, sentir que nós agimos de determinada forma e começar a agir diferente para que nós sejamos felizes, porque a proposta é ser feliz. Fazer o outro feliz também, mas primeiro a gente tem que ser feliz, porque a gente só consegue dar o que a gente tem. Então, essa questão. Então, aí nós vivemos a sombra e vivemos desconectados com todo mundo. O que o autoconhecimento vai fazer é colocar luz nessa sombra. Aí a gente passa a viver de acordo com o nosso potencial. Quando nós fazemos isso, quando entramos em acordo com o nosso potencial, nós realizamos muito. Nada mais impõe medo
pra gente, a gente realiza o tempo todo. Nós sabemos onde nós somos mais frágeis e também sabemos onde nós somos mais fortes. Onde nós somos mais frágeis, nós vivemos essa fragilidade, mas a gente sabe como ela é e a gente não se espanta mais, a gente não sofre mais. E quando você vive essa fragilidade, quando você percebe que existe essa fragilidade, você trabalha para buscar força para viver isso. Então, é importantíssimo que isso fique claro. O tarô, ele é uma ferramenta para autoconhecimento e ele também é importante para orientação, ele é fantástico para orientação. Quando você tem um problema específico na sua vida, numa área específica da sua vida, a gente fica muito inseguro, né? A gente não sabe o que está por vir, a gente não sabe como lidar, a gente não sabe nada. E isso faz com que nós percamos a mão no que a gente está fazendo. Então, quando a gente consulta o tarô para uma orientação, ele vai lá no nosso inconsciente, ele traz pra gente os arquétipos com os quais nós estamos ligados, e ele mostra isso de novo, com os símbolos que tem na carta do tarô, nas cartas do tarô. Ele vai ver quais são os arquétipos, quais são as emoções que esses arquétipos guardam e vão colocar e trazem a luz pra gente. Então eles mostram. O tarólogo, o papel dele é fazer a análise dessas cartas, ver como é que uma está conversando com a outra. E é isso que vai dar a orientação que nós precisamos. Então, o tarô ele é muito importante também para isso, para autoconhecimento, para orientação pessoal, orientação em qualquer área da vida. E uma outra coisa que ele é muito importante, ele é muito eficaz também, para fazer a previsão de um determinado, de um período específico. É muito comum as pessoas me procurarem logo no começo do ano ou no final do ano para fazer análise do ano que começa. Como será, como pode ser esse ano, quais são as energias com as quais a pessoa está ligada, o que é que ela está mais propensa a realizar, onde ela está encontrando mais dificuldade para realizar, quais são os projetos que ela não está conseguindo colocar em andamento, por que ele não tá fluindo, se é o momento de colocar o projeto ou não. Tudo isso aparece, o tarô revela tudo isso. E mais uma vez, revela porque entra lá no nosso inconsciente, que está ligado ao inconsciente coletivo, que vai dizer como é que está tudo operando na nossa vida. Bom, então eu acho que é isso que eu tenho para falar sobre o tarô, pelo menos por enquanto. Tem muita coisa, o tarô ele é um mundo, né? A gente consegue, ele é muito vasto, tem muita coisa para falar e a gente vai falar muito mais ainda sobre o tarô aqui no canal. No canal já vai ter vídeos já tem vídeos muito interessantes, tem palestras, tem vídeos, tem explicações, tem interpretação das cartas, interpretação diária das cartas. Então, tudo isso tem aqui no canal e você me encontra aqui no canal. Você me encontra aqui nas redes sociais e eu trabalho com tarô. Eu faço atendimento de tarô, faço atendimento online, faço atendimento presencial, mas o presencial tá meio... nesse momento tá um pouco prejudicado por causa do corona, né, do Covid-19. Então, a gente está fazendo muito atendimento online, que é tão eficaz quanto, porque na verdade tudo é uma questão de sincronicidade. Quando eu estou sincronizada com o tarô está sincronizado com a pessoa que está fazendo a consulta, aí a leitura é ótima, a consulta é perfeita, tudo flui muito. Então, o atendimento online, ele é muito eficaz. Tem pessoas que moram muito longe daqui, que não dá para fazer uma consulta presencial, elas me procuram, a gente faz a consulta online. E ela é sempre muito eficaz, porque o tarô, é o que eu falei, o tarô ele é um grande intérprete do inconsciente coletivo e do nosso inconsciente. Como no inconsciente coletivo estamos todos os nossos inconscientes conseguem passear por lá, e se encontram lá, então eu consigo conectar com o inconsciente coletivo, ou inconsciente pessoal da pessoa, e aí e ela está disponível, está aberta para isso, a gente consegue estabelecer uma boa conversa com o tarô.
Então, gente, é isso. Eu também trabalho com astrologia. A gente vai se encontrar mais uma vez, eu vou falar da astrologia. Mas hoje eu queria explicar o tarô para vocês, porque existem muitas controvérsias sobre o tarô. E eu queria explicar para vocês essa questão. É importante falar também, mais uma coisinha, que é determinante que eu fale, que é a questão tem muitas pessoas que pensam erroneamente, e talvez por falta de informação, que o tarô, quando o tarólogo, quando ele está lendo o tarô, está interpretando o tarô, ele está interpretando porque tem um espírito falando com ele. Gente, não é verdade, não tem nada a ver. Isso é um mito muito grande. Porque, na verdade, se no tarô tem todas essas linguagens, a simbologia, a mitologia, a astrologia, o que o tarólogo tem que fazer é se preparar cada vez mais, estudando cada vez mais, para fazer uma leitura melhor. Mas o que ele faz é uma interpretação. Não tem ninguém soprando nada no ouvido dele. Ele faz uma interpretação das cartas do tarô, de como elas estão conversando entre si, o que é que está acontecendo, como é que elas estão posicionadas, sabe? Como é que esses símbolos, esses arquétipos estão trabalhando. O tarólogo, ele faz essa interpretação. Uma carta e outra, elas simbolizam determinados arquétipos, e esses arquétipos, eles estão muito presentes naquele momento. É por isso que o tarólogo tem que estudar bastante, tem que estudar o tempo todo, e estudar todas essas linguagens para ele saber o que é que está lá naquela carta. E quando ele faz isso, aí ele realmente consegue ajudar a pessoa que está lá precisando, procurando a consulta, procurando a ajuda do tarô na consulta, tá bom? Então é isso, vocês me encontram nas minhas redes sociais, se vocês precisarem de mim, estou à disposição, vocês me encontram, é só me procurar e a gente consegue falar muito com a ajuda do tarô, tá bom? Eu quero agradecer pela companhia de vocês, por estarem comigo agora, por estarem comigo a partir de agora e sempre, e a gente se encontra nas minhas redes sociais, que estão aqui, tá tudo aqui para você ver, e eu não gosto... Eu vou pedir para você me acompanhar. Se inscreve no canal e acompanha a gente. Todo dia vai ter novidade. Todo dia a gente vai falar de tarô cada vez mais. E logo a gente está falando de astrologia também, tá bom? Eu agradeço muito a presença de vocês. E até a próxima. Muita gratidão.